2-2 no tempo normal, 3-3 na prorrogação e classificação nos pênaltis da Espanha. Jogaço válido pela Nations League que garantiu a Espanha na semifinal da competição. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Primeiro comentar como é que foram os gols da partida e como é que resultou nessa classificação espanhola. Primeiro gol do jogo saiu muito rápido, com menos de 10 minutos. Pênalti em cima do Oyarzabal, cometido pelo Van Heck, zagueiro do Brighton e da seleção holandesa. O Oyarzabal bate muito bem, faz ali 1-0. No segundo tempo, também no início do segundo tempo, pênalti, só que agora para a Holanda. Pênalti em cima do Memphis Depay, ele mesmo cobra, converte e faz ali o gol de empate. Vale destacar já que o primeiro tempo a Espanha abriu o placar muito cedo e a partir daí foi uma Holanda até mais propositiva, tendo mais a bola que a Espanha, mas com poucas chances criadas dos dois lados. E aí no segundo tempo, completamente o oposto. A Holanda empata muito rápido, logo depois o Oyarzabal faz mais um gol, uma jogada até de sorte, né? Ele vai dar uma cavadinha em cima do Verbruggen, que por sinal o Verbruggen fez um grande jogo. É goleiro também do Brighton, assim como o Van Heck, e da seleção holandesa. Ele encobriu o Verbruggen, bate na cabeça do Verbruggen e aí sobra limpo pro Oyarzabal só completar e fazer ali o 2-1. Parecia que a Espanha ia levar esse placar até o final, mas ali já na reta final da partida, o Madsen, lateral esquerdo, que fez uma grande temporada na última temporada pelo Borussia Dortmund, acabou indo mal na final da Champions, né? Que ele entrega aquele gol que o Vinícius Júnior faz e fecha o caixão, mas fez uma grande temporada pelo Borussia. Foi pro Aston Villa e fez esse gol na primeira partida dele com a camisa holandesa e fez um golaço. Vai para a prorrogação e aí na prorrogação, no primeiro tempo, a Espanha, na reta final do primeiro tempo da prorrogação, faz o gol com o Yamal, um golaço dele, que ele vai para cima do próprio Madsen, o Madsen que é uma lateral esquerdo muito ofensivo, né? E aí defensivamente não é tão bom e o Yamal conseguiu explorar isso. Fez um golaço típico de um ponta que joga pela direita e é canhoto, né? Corta pro meio, aquela chapada no cantinho, um golaço do Yamal. E aí no segundo tempo, mais um pênalti, pênalti cometido em cima do Xavi Simons, ele mesmo vai lá e bate. E o Nai Simon chegou muito perto. Por pouquinho ele não pega, mas converte ali o 3-3. Aí sim vai para os pênaltis, e nos pênaltis o Yamal, por incrível que pareça, o Yamal perdeu um pênalti. E a Holanda não aproveitou as oportunidades que teve na disputa das penalidades, né? E a partir daí a Espanha se classificou. Vamos para os destaques individuais do jogo, começando pelo mandante e classificado, a seleção espanhola. Eu já queria destacar que é incrível que, assim, a Espanha hoje, eu diria que tem a melhor seleção do mundo. Talvez não no papel, mas no jogo mesmo, no que apresenta dentro de campo, eu acredito que sim. Mas se a gente olhar friamente para essa escalação da Espanha, não tem nada demais, tá bom? É um goleiro de um time mediano na Espanha, que é o Unai Simón, goleiro do Atlético Bilbao. Não é um goleiro nada demais, é um goleiro ok. Se fosse o Raya, aí sim, o Raya é goleiro de uma equipe de elite, que é o Arsenal. Só que o Raya não é tão alto, né? Enfim, mas eu diria que o Raya deveria ser inclusive titular na seleção espanhola. Na linha de defesa, o Mingueza, que é um zagueiro barra lateral direito que faz uma boa temporada pelo Celta de Vigo. Ele que já chegou a jogar pelo Barcelona, naquele Barcelona horrível, nessa era que sofreu muito quando o Messi saiu, o Mingueza era desse Barcelona. Não se destacou tanto na época e hoje no Celta faz uma boa campanha. Conseguiu inclusive ser titular, deixou o Pedro Porro no banco. São características muito diferentes, né? O Mingueza é um lateral quase zagueiro. O Pedro Porro é um lateral quase um ponta, né? Um lateral bem ofensivo no Tottenham. E foi utilizado o Mingueza para ter essa proteção defensiva. Acaba que fez um jogo discreto e ele que cometeu o pênalti, né? Então teve esse porém na atuação dele. A dupla de zaga com o Lenormand e o Hilsen, no jogo de ida o Pau Cubarsí sentiu logo no início e já tinha entrado o Hilsen, e agora ele começa como titular. É um cara muito novo e a Espanha já tem o Cubarsí, que é um zagueiro muito jovem, e o Hilsen também. É uma linha de zaga bem promissora entre esses dois, e o Lenormand sim trazendo mais experiência. Zagueiro ex-Real Sociedad e hoje no Atlético de Madrid. Mas também é um cara que não é nem titular absoluto no Atlético. E o Hilson é um cara surgindo agora no Bournemouth. Então, desses quatro primeiros jogadores que a gente viu aqui,
Um é goleiro do Atlético Bilbao, outro é um lateral barra zagueiro do Celta de Vigo, outro é o reserva do Atlético de Madrid, outro é um moleque surgindo agora no Bournemouth. Na lateral esquerda é o Cucurella, que é um lateral comum. Um cara que defende bem, ataca mal e joga. E aí a Espanha tem dois laterais, tanto nos titulares, tanto nos reservas, com características muito opostas, né? Começou com Mingueza e Cucurella, que são dois laterais muito defensivos, mas tem no banco, entrou o Pedro Porro, que nem eu falei nesse lado direito, e pro lado esquerdo tem o Grimaldo, né? Que é um cara que é quase um ponta também no Bayer Leverkusen, e joga numa função muito ofensiva. Então, dependendo, o De La Fuente, né, o técnico da Espanha, quando precisar desse corredor mais ofensivo, ele pode usar o Pedro Porro e pode usar o Grimaldo. Ele não utiliza porque ele já tem o Yamal e o Nico Williams. Eles não precisam nem dessa ultrapassagem dos laterais, porque são muito rápidos, né? E aí ele opta por colocar dois laterais que têm esse poder defensivo maior do que o Pedro Porro e do que o Grimaldo. Mas características bem opostas que ele pode lidar bem com esse elenco. O meio de campo com Zubimendi, Fabian Ruiz e Dani Olmo. Cara, eu não sei quem que tem que sair desse time, mas o Pedri não pode ser reserva nunca. O Pedri é um dos melhores jogadores do mundo na temporada. O que ele tá jogando no Barcelona é um absurdo. E se fosse para alguém sair aqui, seria o Fabian Ruiz, tá bom? Porque o Zubimendi é esse primeiro volante que faz a função do Rodri e o Rodri ainda é machucado. Então o Zubimendi é o titular. O Zubimendi também de um time de patamar mediano, que é a Real Sociedad. O Fabian Ruiz está em um baita time que é o PSG. Nesses confrontos contra o Liverpool, ele até foi titular. Mas por grande parte da temporada no PSG, ele foi reserva. Né? O meio de campo do PSG, que foi João Neves, Vitinha e Zaire Emery. E o Fabian Ruiz nesses confrontos contra o Liverpool, até por ser mais experiente, jogou, né? Mas enfim, o Fabian Ruiz é um cara que é mais alto, um cara que fisicamente se impõe mais do que o Pedri. Mas o Pedri tem uma qualidade espetacular. O Pedri não pode ser reserva dessa seleção. E quem perderia a vaga para ele seria o Fabian Ruiz. Não porque o Fabian Ruiz é ruim, mas porque o Pedri é acima da média. Não dá para o Pedri ser reserva dessa seleção. E mais à frente o Dani Olmo. Eu não acho que o certo seria Zubimendi, Fabian Ruiz e Pedri. Seriam três caras de característica de criação de jogadas, mas que não tem essa infiltração, esse poder de pisar na área e fazer muitos gols. E o Dani Olmo tem isso, é um cara de muita chegada lá na frente. É o cara que mais entra para fazer algo parecido, foi justamente quem entrou no lugar dele, o Merino, Mikel Merino, que também era da Real Sociedad, agora no Arsenal. O Arsenal sofrendo muito com lesões, o Merino já chegou até a jogar como centroavante nesse Arsenal. É um cara muito versátil e entrou para fazer essa função do Dani Olmo. E mais à frente, um ataque que tem o Yamal e o Nico Williams, dois pontas muito habilidosos. O Yamal do Barcelona, o Nico Williams também do Atlético Bilbao. Mais uma equipe mediana, assim como já tinha sido o Unai Simon que eu destaquei, dos jogadores que jogam no Bilbao. E o Dani Olmo no Barcelona, não tinha citado, né? Mais à frente o Oyarzabal, que fez os dois gols, né? Os dois primeiros, o primeiro de pênalti e o outro que nem eu falei, que ele dá a cavadinha e sobra para ele mesmo. O Oyarzabal também da Real Sociedad. Então aqui metade do time da Espanha, pelo menos, joga em equipes de patamar mediano. E é uma quantidade muito alta de jogadores que atuam no próprio futebol espanhol. Porque se a gente olha aqui dos 11 titulares, Unai Simon, Mingueza, Lenormand, Zubimendi, Dani Olmo, Yamal, Nico Williams e Oyarzabal, 8. 8 dos 11 atuam no próprio futebol espanhol. Só o Rilson, o Cucurella e o Fabian Ruiz atuam fora. Então mostra o poder da Liga Nacional da Espanha, La Liga, né? Enfim. Vieram do banco. Eu queria destacar o Yamal. Com bola rolando, o Yamal, espetacular, mas no pênalti ele bateu muito mal. Sentiu a pressão, né? É um cara que é muito acima da média, mas querendo ou não, ele tem só 17 anos, é bizarro. Ele só tem 17 anos, cara. E joga o que ele joga. Eu diria que pra mim, cara, o Rafinha pode até ganhar pelos números. A bola de ouro, se tudo continuar pelo que parece que vai se desenrolar na temporada e o Barcelona se conquistar uma Champions, por exemplo, provavelmente o Rafinha vai ser eleito o melhor do mundo. Mas eu diria que de futebol jogado, pra mim o Yamal é o melhor jogador do mundo. É o futebol mais bonito de se ver de qualquer jogador que você citar hoje em dia, pra mim é o Yamal. Talvez em números o Rafinha se destaque mais, em assistências e principalmente em gols. Mas o que o Yamal joga é um absurdo, tá bom? É um cara que desequilibra muito, tem muita qualidade. Entrou o Pedro Porro na lateral direita para ser mais ofensivo no lugar do Mingueza, o Merino no lugar do Dani Olmo já cansado, Ferran Torres no lugar do Oyarzabal, logo depois do Oyarzabal fazer o segundo gol. Ferran Torres, cara, que não é jogador de seleção, né? Essa que é a verdade.
É uma carência esse centroavante da seleção espanhola. As opções são quem? O Ferran Torres improvisado, porque muitas vezes ele é ponta. O Oyarzabal, que também muitas vezes é ponta. E o Morata, que está em decadência. Hoje ele está no Galatasaray, no Milan já não tinha ido bem. No Galatasaray também não está fazendo nada demais. É uma equipe que já tem muitos centroavantes, já tem ali o Osimhen, já tem ali o Icardi. Não fazia nem sentido o Morata ter ido para o Galatasaray e foi. Então, essa é uma carência, talvez, da seleção espanhola, que seja essa referência ofensiva. Enquanto a gente está falando de dois dos melhores pontas do mundo, um dos melhores meio-campistas do mundo, que é o Dani Olmo, a gente está falando de centroavantes medianos. O Oyarzabal até fez 2 gols, mas para uma equipe que tem ali o Yamal, o Dani Olmo, vem o Pedri do banco, acho que poderia ter um centroavante que desse mais impacto. O Oyarzabal é bom, só que em um momento grande, não sei se ele vai ser o suficiente. Ele até fez gol na final da Eurocopa, né? O fato é que ele tá aproveitando muito bem as oportunidades. Hoje, inclusive, para mim é o titular mesmo. E, enfim, sobre o Ferran Torres, é um cara com tomada de decisão muito ruim. Teve um lance na prorrogação que literalmente o Yamal ia sair dentro do gol sem nenhuma marcação. E ele chuta todo torto para fora. Até passou perto, mas ali o lance, claro, era só tocar pro Yamal, ele tava de frente pro gol. E ele chuta para fora. Um cara que não tem nível de seleção, tanto é que ele é reserva do Barcelona. Entrou o Alex Garcia, faz uma boa temporada pelo Bayer Leverkusen, não é titular absoluto no Leverkusen, mas é um cara que organiza bem esse jogo, ele entrou para fazer a função do Zubimendi, essa criação das jogadas. O Alex Garcia não tem esse poder de marcação do Zubimendi, mas consegue ter essa movimentação até maior. O Zubimendi é um cara muito preso nessa organização inicial das jogadas. Assim como é o De Jong, por exemplo, na Holanda, que daqui a pouco eu vou chegar lá. Entrou o Baena na reta final, no lugar do Nico Williams, mais para disputa de pênaltis, que o Baena é um cara que pega muito bem na bola, tem muitas assistências pelo Villarreal. E entrou o Pedri, que entrou no lugar do Fabian Ruiz, e que nem eu falei, é porque o Fabian Ruiz fez uma Eurocopa espetacular. Ele tá com muito crédito na seleção espanhola. Mas o Pedri não pode ser reserva. Não dá para deixar o Pedri no banco dessa seleção. Ele é muito acima da média. Só que também não dá para tirar o Fabian Ruiz, porque com a seleção espanhola ele vira um gênio da bola. E não dá para tirar o Dani Olmo, porque é esse o principal cara que tem essa chegada mais à frente. O Pedro é um cara mais de construção, o Dani Olmo é um cara que chega mais para finalizar. Então assim, cara, pro Pedro jogar é o Fabian Ruiz que tem que sair. E é difícil tirar ele, porque com a camisa espanhola ele tá jogando muito. Enfim, essa dor de cabeça boa, de dois caras num nível espetacular. Indo pro lado da Holanda agora, começando pelo Verbruggen, eu achei que ele fez um bom jogo, um cara que dá pra ver que tem uma liderança já muito grande. Ele joga em um time mediano, que é o Brighton, e o Brighton toma muitos gols. Mas hoje dá pra dizer que a Holanda tem um goleiro titular. Desde o Silesen, ninguém passou essa tranquilidade de falar, esse é o goleiro da Holanda. Tanto é que na última Copa, eu não lembro nem direito o nome do cara, era um cara aleatório que jogava acho que no Feyenoord, no AZ. É, então, assim, hoje dá pra dizer que a Holanda tem um goleiro titular, que é o Verbruggen, tá bom? Muito bom goleiro. Ali a gente fez com o Madsen e Gertruida nas laterais, o Madsen no Aston Villa, ainda se adaptando ao futebol inglês, e o Gertruida, se eu não me engano, tá no Leipzig, tá bom? Mas eu diria que a Holanda tem a melhor seleção do mundo no quesito laterais direito, porque tem o Gertruida, o Frimpong faz essa função e até fez isso mesmo durante o jogo. Também tem o Timber, que é lateral do Arsenal, uma das melhores equipes do mundo. Tem o Dumfries, há muito tempo em um nível altíssimo na Inter de Milão. Então só que eu citei o Dumfries, o Timber, o Frimpong, o Gertruida. São muitos laterais direitos de um nível absurdo. E eu diria que o Gertruida é o pior deles. Tá bom? O Dumfries e o Timber para mim são muito melhores que o Gertruida. Mas foi a escolha do Ronald Koeman, né, o técnico da seleção holandesa. Tá bom? Na linha de defesa com Van Dijk e Van Heck, o Van Heck fez o pênalti que abriu o placar, né, o gol do Oyarzabal, mas com exceção a isso fez um bom jogo. E o Van Dijk passa muita liderança, mas já dá pra ver que o quesito velocidade dele tá pesando, a idade já tá chegando e se alguém botar na corrida, provavelmente vai ganhar do Van Dijk hoje em dia. Ele sempre se destacou muito pelo posicionamento, mas nessa temporada vem tendo alguns erros que não condizem com tudo que ele pode fazer, né? De fato, é um Van Dijk longe do que ele pode fazer e um Van Heck ainda muito novo. Tanto é que o Van Heck fez pênalti e o Van Dijk não fez lá um grande jogo. O meio de campo com o De Jong e Reinders. O De Jong fundamental nessa criação inicial da jogada, daquele volante que entra no meio da zaga em vários momentos. Ele conseguiu organizar muito bem essa saída inicial.
O Reinders, que é um segundo volante com muita liberdade para chegar lá na frente, faz uma excelente temporada pelo Milan, por sinal, virou titular absoluto do Milan e da seleção holandesa também. É muito bom jogador o Reinders, fez gol no jogo de ida e também pisou bastante na área, finalizou, sempre dando perigo. O Kluivert faz uma grande temporada pelo Bournemouth e foi discreto. Nos dois confrontos o Kluivert não conseguiu fazer muito, mas pelo que ele está jogando ele realmente merece ser titular. Pelas pontas o Gakpo que, cara, pelo Holanda ele joga muito, pelo Liverpool ele é mediano. No final das contas, o futebol do Gakpo não me agrada tanto. É um ponta que tem uma característica de muita chegada à frente. Eu diria que a melhor função para o Gakpo seria um segundo atacante. Se, por exemplo, colocasse o Kluivert mais aberto e o Gakpo flutuando mais próximo do Depay, eu acho que extrairia mais do Kluivert nas jogadas individuais e do Gakpo, por ser um cara que é mais finalizador do que propriamente de criação de jogadas. O Frimpong é um cara que, assim, ele faz um corredor pela direita muito bacana, mas quando você precisar de uma finalização boa, de um cara que seja decisivo, não vai ser o Frimpong. É um cara que contribui muito, é um cara que é muito rápido, muito esforçado, corre pra caramba, é versátil, tanto é que ele começa na ponta e vem pra lateral. Pra ele começar o jogo e ao longo do jogo vir pra lateral, eu acho uma boa. Ele jogar o jogo todo como ponta, eu acho que você perde um pouquinho do desequilíbrio pelo lado direito. Porque o Frimpong pelo direito vai ser algo muito previsível. Ele vai levar pra linha de fundo e vai cruzar. Ponto. Então, assim, ele joga numa função mais avançada no Leverkusen, joga, mas é porque se adaptou muito bem nesse estilo de jogo do Xabi Alonso na Bundesliga. Agora, em seleção, acho que realmente ele rende mais numa linha mais defensiva, explorando essa velocidade dele. Então, começar como titular pela ponta e ao longo do jogo vir para lateral é uma boa utilização. E mais à frente o Depay, cara, o Depay fez um primeiro tempo horrível. Dá pra ver que ele tá num nível diferente de intensidade. Qualidade ele tem, mas de intensidade dá pra ver que ele tá numa rotação diferente. A minha impressão é que o Depay era um semi-aposentado nesse jogo, principalmente no primeiro tempo. Tudo que ele tentava ele errava. Na recomposição ele errava e voltava andando, enquanto todo mundo voltando correndo ele voltava andando, demorava um tempão. Então, demorou para pegar o ritmo, mas no segundo tempo ele voltou voando, faz o gol de pênalti que ele mesmo sofreu, criou boas jogadas, tanto é que ele fica até a prorrogação, acho que até o final do primeiro tempo da prorrogação, que aí sim entra o Brobbey. Então, assim, é um Depay que a partir do intervalo melhorou bastante, mas fez um primeiro tempo muito ruim, porém aproveitou a oportunidade que teve, né, na batida de pênalti, tá bom? E vieram do banco. O Xavi Simons entrou muito bem, tanto é que é ele que sofre o pênalti na prorrogação e faz o gol. O Koop Miners, que surgiu muito bem recentemente na Atalanta, hoje está na Juventus, não está fazendo nada demais, assim como o time inteiro da Juventus, que acabou de demitir o Thiago Motta, inclusive. Depois entrou o Brobbey que o primeiro lance dele foi bizonho. Ele entra e já chega empurrando, fazendo falta de ataque. Enfim, entrou meio perdido. Muito forte fisicamente, mas não sei até que ponto ele tem uma boa leitura de jogo. Teve pouco tempo de jogo também. Entrou o Taylor. Cara, eu nunca ouvi falar sobre esse Taylor. Tá? Eu cheguei e fiquei surpreso quando esse cara entrou. Eu chutaria que ele joga no Ajax. Deve jogar no futebol holandês, mas é um cara que eu não conheço tão bem. Entrou no Oleng, muito bom jogador do PSV. Já teve passagem pelo Clube Brugge também. É ele que desperdiça um dos pênaltis que ele cobra no travessão. Enfim, entrou o Malen também. E, cara, na hora que o Malen foi bater o pênalti, eu olhei e falei, vai perder. Não passa segurança nenhuma o Malen. O Malen é a cara do fracasso, tá bom? Não tem muito o que falar. É um cara que no Borussia não se consolidou como titular. Agora foi pro Aston Villa também, não é titular absoluto. É um cara que até finaliza interessante. É um cara que é rápido. É um cara que dribla mais ou menos também. Mas colocar em um momento decisivo o Malen, não acho que seja o ideal. E o Noah Lang também sentiu a pressão cabuloso, né? Bateu mal o pênalti, bateu no travessão. Os dois desperdiçaram as chances da Holanda, tanto o Noah Lang quanto o Malen. E de fato, nesse momento decisivo, nenhum dos dois foi eficiente. Tá bom? O Malen, no geral, é um jogador bom. Um jogador bom. Só que não é para momentos grandes. Tá? Tem um jogador que você olha para o rosto do cara e você olha e fala, vai decidir. E tem jogador que você olha pro rosto do cara e fala, aí ó, não precisa nem bater, a gente já sabe que vai perder. O Noah Lang foi assim, o Malen foi assim, e a experiência pesou pro Yamal também. O pênalti do Yamal foi bizonho. Não sei o que ele quis fazer, mas foi ridículo. O Verbruggen não precisou nem se mexer direito. E aí, estatísticas agora?
Finalizações, 19 da Espanha sendo 9 a gol, 16 da Holanda sendo 9 a gol, 18 chutes a gol, um número espetacular. Posse de bola um pouquinho maior para a Espanha, passes mais de 700 da Espanha, mais de 600 da Holanda. Muito porque teve prorrogação, né? Faltas, 14 da Espanha tendo 2 amarelos, 11 da Holanda tendo um amarelo. Escanteios, 4 da Espanha, 2 da Holanda. Nenhuma das duas equipes produziu muitos escanteios, nenhuma das equipes foi muito de profundidade. São duas equipes que têm uma característica de reter muito a bola, ter a bola no chão, até pela característica dos jogadores. E de fato foi um jogo bem interessante, tá bom? Vamos ir para a reta final do vídeo agora. Tá aí então, deu para comentar bastante aí sobre o jogo. De fato foi um jogaço, muito por conta desse gol no início do segundo tempo, justamente do Memphis Depay. O primeiro tempo, um jogo que a Espanha controlou muito depois que faz 1 a 0. Controlou mesmo sem bola, uma coisa que é rara para a seleção espanhola, que normalmente é uma equipe que tem muita posse de bola, domina o jogo, mas eu acredito que muito pela característica dos jogadores, né? O Zubimendi, o Fabian Ruiz e o Dani Olmo são caras que são bons, mas se tivesse um Pedri, por exemplo, se o Pedri tá em campo, a Espanha ia ter mais a bola, muito provavelmente pelo estilo de jogo dele. Não começou, né? E a partir daí a Holanda foi sendo mais dominante, pelo menos nesse quesito posse de bola. E aí encontra o seu golzinho no início do segundo tempo e a partir daí a Espanha entra no jogo de novo e fica um jogo muito elétrico, chance dos dois lados, fica nesse 2 a 2, dois gols na prorrogação e aí na disputa por pênaltis. O Yamal, que nem eu falei, em jogo jogado, pra mim é o melhor jogador do mundo hoje, o Yamal. Em estatística, se a gente olhar, eu diria que é o Rafinha. Agora, um cara que você olha e fala, caraca, esse cara é diferente. Eu não consigo falar isso do Rafinha. Por mais que ele seja muito bom, é um cara que joga muito, tem estatísticas espetaculares, traz uma liderança muito grande. Mas o cara que você olha e fala, quando ele pegar na bola, ferrou. Eu não falo isso do Rafinha. Agora, quando eu olho o Yamal, eu penso isso. Porque é um cara que ele é muito desequilibrante, é muito difícil de marcar ele. Mas acaba que ele, de novo, que nem eu tinha comentado aqui ao longo do vídeo, ele tem só 17 anos. E aí ele sentiu a pressão, bateu o pênalti de uma forma horrível, ridículo o pênalti dele. Deu sorte que o Malen, que nem eu falei, não é jogador de momentos decisivos, no meu ponto de vista. E o Noah Lang também, outro cara que é muito jovem, joga ali no PSV, também desperdiçou a oportunidade que ele teve. Com isso, Espanha na próxima fase, de fato um jogaço, dois estilos de jogos da história mesmo das duas equipes muito bonitos, né? De ter a bola, de ser protagonista e produziram um grande jogo, tá bom? Com isso, Espanha classificada para a semifinal da Nations League, a Espanha vai enfrentar a França. Meu amigo, esse jogo vai ser absurdo, porque a França, com o Dembélé no melhor momento da vida dele, o Mbappé que pela seleção francesa é um absurdo, o Olise que joga demais pelo Bayern, fora um monte de jogador de alto nível, cara, isso daí vai ser uma baita semifinal. Eu só vou deixar uma crítica para a Nations League, que é a questão dos horários, tá bom? Eu acho que é isso que tira um pouquinho da atmosfera que, por exemplo, a Eurocopa passou. A Eurocopa foi espetacular, pelo menos no meu ponto de vista. Por mais que não tivesse tantas seleções boas como tá tendo agora, porque a gente tá vendo ali Itália e Alemanha, Espanha e Holanda, até Portugal e Dinamarca e França e Croácia, mas principalmente esse Itália, Alemanha e Espanha e Holanda. Lá na Eurocopa a gente via uma Romênia se destacar, Geórgia se destacar e já foi muito interessante. Mas o que eu acho que quebra um pouquinho é ser tudo no mesmo horário. Isso é horrível, cara. Foi só jogo espetacular nessas quartas de final. Esse 3 a 3 de decisão nos pênaltis, o da França retomou o 2 a 0 da ida e decisão por pênaltis. Itália e Alemanha. A Alemanha abriu 3 a 0, tomou um empate, um abafa final da Itália, se faz um golzinho, também era prorrogação. E de Portugal também, que o Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti, tem gol no finzinho do jogo e aí reverte tudo na prorrogação. Cara, eu queria ter assistido literalmente todos os jogos. Só que é tudo ao mesmo tempo, aí quebra, né? Então eu acho que isso é um erro da organização da Nations League, né? Se fosse pelo menos, tipo, um jogo por dia, tipo, um jogo no sábado, um jogo no domingo, um jogo na segunda, um jogo na terça. Ou tipo, no sábado fosse um às 2, aí depois outro às 4, depois outro às 6, com esse espaçamento, né? Mas tudo no mesmo horário. Eu sei que às vezes eles podem estar pregando pela igualdade em todos os quesitos, né? Quesito horário, enfim. Mas pra quem quer assistir tudo, isso é muito ruim.
Só dá pra ir acompanhando a cronologia dos gols, aí você fica, putz, agora eu vou pra esse jogo. Não, agora eu vou pra esse jogo. E aí eu fiquei revezando principalmente na prorrogação e pênaltis entre França e Croácia e esse Espanha e Holanda. Mas enfim, se fosse em horário diferente seria melhor. Tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!